boa tarde a todos. Da paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa tarde a todos, da paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas quando as pessoas não estão dando ouvido, estão fazendo da palavra do Senhor palavra de qualquer um. Estão fazendo da palavra do Senhor palavra de qualquer um pecador por aí. Estão dando valor a palavras inúteis, a evangelho de demônios, mas não querem dar ouvidos ao evangelho do Senhor Jesus. Não sabendo que as únicas palavras que podem salvar o homem da condenação do lago de fogo e enxofre, e passar toda a eternidade do diabo, é a palavra do Senhor Jesus. Em João 8:51 está escrito assim: na verdade, se vos guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Essa morte que o Senhor Jesus está falando aqui não é uma morte física, mas a morte espiritual. João 8:51. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. E essa morte que o Senhor Jesus está falando aqui, não é uma morte física. Porque todos certamente morrerão fisicamente, com exceção daqueles que não participaram do arrebatamento. Mas o que ele está falando aqui é da morte eterna. É do inferno que o Senhor está falando aqui. E aquele que guardar a sua palavra nunca irá para o inferno. Como o Senhor Jesus disse. Mas infelizmente as pessoas não conseguem acreditar no que o Senhor Jesus disse. Como diz Romanos 1:25, mudar a verdade de Deus e mentira. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Infelizmente as pessoas estão dando ouvidos aos demônios, a espíritos enganadores. Se cumprindo assim na vida delas. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E o que existe nesse mundo?
Deus, milhares de senhores. É o que o mundo oferece. Mas o Evangelho de Jesus, ele não está divulgado com nenhuma religião que existe todo esse mundo. O Evangelho do Senhor Jesus não é um Evangelho que compactua com nenhuma ideologia humana, com nenhum pensamento, com nenhuma religião que o homem fez sobre essa terra. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, ele é irrepreensível, ele é incorruptível. São palavras celestiais, são palavras que desceram do céu. Por isso que nós não devemos acreditar no Senhor Jesus, porque as religiões dizem que é para acreditar. Mas nós devemos acreditar no Senhor Jesus conforme a palavra dele. Ele falou em João 7,38. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Nós devemos crer no Senhor Jesus conforme a palavra dele. Ele mesmo falou isso. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Mas as pessoas estão ouvindo a religião. Como diz por aí, que toda religião é boa, toda religião leva o homem para Deus. É mentira do diabo. Porque as religiões, elas têm seus próprios ensinamentos, têm a sua própria doutrina, que não é o que está escrito. Eles servem as suas falas e colocam o nome do Senhor Jesus e dizem que estão falando de Jesus e dizem que estão falando de Deus. O Evangelho puro de Jesus de Nazaré. Eu tenho que ser pregado na íntegra. A religião, ela não vai dizer a verdade para você. Se você procurar ter entendimento, vocês vão ver que elas falam de Jesus por cima. Fala o nome de Jesus, fala o nome de Deus, fala até em nome do Espírito Santo. Mas não falam a verdade para você. O Senhor Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus falou assim para Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Como o Senhor Jesus falou para Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Na Bíblia,
era pequeno. Ele é o filho de José. Ele é o filho de Maria. Foi o que as pessoas falaram a respeito dele. Mas o que ele disse? Será que o que importa mais do que ele falou? Ou o que as pessoas falaram a respeito dele? Ou o que ele falou a respeito dele próprio? Muitas pessoas tiveram o seu parecer, falaram que achavam o que errado. O que as pessoas precisam entender é que a verdade é sempre sair da boca de Jesus. Jesus é que tem a palavra da vida eterna. Em João 6,68, Pedro disse para o Senhor Jesus: para quem nós iremos? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Você tem que acreditar é no que saiu da boca de Jesus. O que o Senhor falou é o que vale. O seu líder religioso, da qual religião você pertence, ele não vai poder te livrar da condenação. Ele não vai poder te livrar do fogo eterno. O único que pode salvar o homem é Jesus. Atos 4:12 está escrito: nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva. Ei, Dom. O celular caiu aqui, mesmo. Uma certa feita perguntaram para o Senhor Jesus: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? Para eu servir a Deus? Qual foi a resposta do Senhor? Está escrito em João 6,28. Perguntaram para Jesus: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? Versículo 29, Jesus disse assim: a obra de Deus é esta, que crê naquele que Ele enviou. Jesus disse: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, é crer nele próprio. Pega, Senhor. Esta é a obra de Deus, é crer naquele que Ele enviou, disse o Senhor Jesus. Mas o que é que a religião vai dizer? O que é que a religião diz? Que a obra de Deus é crer em Aparecida, é crer em Fátima, em Lourdes, em Bárbara, desatadora de nó.
de Bonfim, de Fátima, de Lourdes, de Luzia. É o que a religião vai mandar você acreditar. E outros milhares que existem por aí. Tudo demônio. Jesus disse: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. A religião vai mandar você acreditar nessas senhoras, nesses senhores inventados pelo diabo. Vocês têm que acreditar na palavra de Deus, meu. Para ele acreditar nesses mentirosos, nesses filhos do diabo, dessas religiões. Jesus foi bem claro em dizer: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é crer no Senhor Jesus. O único Senhor que existe é Jesus de Nazaré. Ele é o único Senhor sobre todos os céus, terra e mar. Não existe além dele ninguém como Senhor ou como Senhora. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Está escrito em Apocalipse. E em Filipenses capítulo 2, o versículo 9 em diante diz que o Senhor Jesus, Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, essa palavra que eu falei, eu vou ler. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode acompanhar também Filipenses 2, 9. Fala que o nome de Jesus, o nome dele está acima de todo nome. Não existe ninguém acima do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo é sobre todo nome. E a Bíblia diz que o nome dele, todos os joelhos devem se dobrar diante do nome dele. Não é diante da estátua dele, que fizeram dele. É diante do Espírito dele. Paz, amor de Deus. Você tem que se dobrar diante do Espírito Santo de Deus,
diante do Espírito do Senhor Jesus, é que nós devemos nos dobrar, porque a palavra de Deus diz isso, que todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e no inferno, todos vão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é sobre todo nome. Em Apocalipse, o livro de Apocalipse é bem claro. Para que uma palavra mais esclarecedora do que esta? Está escrito assim em Apocalipse. Fala como é a aparência de Jesus, assentado sobre o trono, depois que ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu. Olha o que a Bíblia fala a respeito do Jesus verdadeiro. Não Jesus inventado pela religião, mas o Jesus verdadeiro. Diz assim, Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 12. E virei-me. Aqui foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Deus revelando o Apocalipse para ele. João escreveu assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 catiçais de ouro. E no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como que estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi, fui morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus verdadeiro. É nesse que você deve acreditar. O Jesus que está sentado sobre um trono de glória, vivo. Os olhos como chama de fogo, o seu rosto como um sol, quando na sua força resplandece, sua voz como voz de muitas águas, seus pés como um latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha. Troca o seu Jesus morto pelo Jesus vivo da Bíblia. Crê nesse Espírito, o Espírito de Deus. Nós fomos chamados para servir a um só Senhor.
A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Ô, meu irmão. Trabalho, irmão. Como você viu que eu li, Jesus, ele está vivo. Ele cumpriu tudo que dele estava escrito. E ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo tinha dito. Ele subiu ao céu. Jesus é o único que assunta aos céus. Que os discípulos viram ele subindo aos céus. E até quando vocês vão ficar servindo aos demônios? Até quando você vai servir a sua religião? Abandone as suas religiões. O único lugar que ela vai te levar é ao inferno. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus salva. Eu não vim aqui pedir para você ser evangélico. Eu vim aqui te pedir para você se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus pecados, se render a Jesus. Jesus não está em nenhuma religião. Ele tem a sua própria doutrina. Só está servindo a Deus e a Jesus quem obedece o que Ele falou. Não é quem obedece a religião. Religião é para ganhar dinheiro. Seja ela evangélica, seja católica, seja espírita, seja candomblé. Tudo é para ganhar dinheiro, só querem prosperar e ricar. Outros em nome de Deus, outros em nome do diabo. É o que a Bíblia diz. Porque ainda que haja também alguns que se chamam Deus, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer nos céus, quer na terra.
como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Leia aí, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que ia existir no mundo milhares de senhores, várias senhoras, vários deuses. Mas a Bíblia diz que para nós só existe um Deus e um só Senhor. Jesus Cristo é o único. Ele é o único. Deixe de acreditar em padroeiro, em Aparecido, em Apodrecida. Mas deixe de acreditar no diabo. Deixe de acreditar em Roque, em Rita, em Fátima, em Lourdes. É tanto nome de demônio que existe por aí. Amém, meu irmão. Você não sabe que só existe um Senhor. É tantos senhores que o catolicismo romano inventou e está inventando mais. O povo diz que cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, então cada um vai com sua fé, com sua religião para o inferno, meu amigo. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a única fé, é Jesus. A única fé é acreditar no Senhor Jesus, somente nele, mais nada e mais ninguém. Essa é a fé. Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé existe. E a Bíblia diz que o autor e consumador da fé é Jesus. Ele é o único Senhor que existe. Em 1 João 5,20, a Bíblia diz: no que é verdadeiro, nisso estamos, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20 está escrito: em Apocalipse 17, a Bíblia fala sobre a grande prostituta, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra, o ninho do diabo na terra. Apocalipse 17 está falando do catolicismo romano. A igreja mãe do diabo. Onde sai todas as prostituições. Onde aceita todo tipo de pecado. Não importa o pecado que o homem cometa. Essa pessoa é de Deus e não vai para o inferno. É a porta larga. A Bíblia diz que a porta larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20,
Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20. A partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que existe nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. Não te curvarás a ela, e nem a ela servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A palavra de Deus é bem clara: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma que existe no céu, nem na terra e nem nas águas, e não te curvarás diante delas, e nem a elas servirás. Mas por que a palavra de Deus está falando isso? Sabe por quê, meu amigo? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim, que quando a pessoa faz culto para imagem de escultura, está fazendo culto para demônios. Para o Senhor, meu irmão. Eu vou fazer a leitura, para ver se você deixa de adorar o diabo e adorar o verdadeiro Deus. Primeira Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 20. Versículo 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o que a palavra de Deus diz, meu amigo. Que o ídolo é alguma coisa. A imagem de escultura é alguma coisa. A Bíblia diz que as coisas que os gentios sacrificam, os católicos sacrificam, os seus ídolos malditos, a Bíblia diz que está fazendo culto para demônios. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aí é a palavra de Deus, meu amigo. É a palavra de Deus que está dizendo que as imagens de escultura, seja ela qual for, seja do nome qual for, seja ela de Jesus, seja ela de Maria, de Roque, de Rita, de Aparecida, de Luzia, de Bonfim, seja ela de quem for, qualquer imagem que exista sobre esse mundo. A Bíblia diz que quando a pessoa faz sacrifício para elas, faz culto para elas, está fazendo culto para demônios.
e não para Deus. Está na Bíblia. Eu acabei de ler. Sai fora, meu amigo, antes que seja tarde demais para você. Quando a alma descolar do corpo, não há mais nada o que fazer. Quando a alma descolar do corpo, não há mais nada o que fazer. Então você tem que fugir. Você tem que abandonar o que a Bíblia manda deixar. O que a palavra de Deus diz que é para deixar, você deve deixar. Não existe missa de sétimo dia para tirar alma do purgatório. O que existe é Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Após a sua morte, segue o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia do homem, enquanto ele está ainda aqui neste mundo. Após a morte, não adianta você gritar, apelar por ninguém, nem pelo próprio Senhor Jesus, nem pelo próprio Deus. Você vai gritar e apelar para quem você quiser, não vai resolver nada. Muitos só vão acreditar no que está escrito na palavra de Deus quando a alma descolar do corpo, os demônios arrastarem ela, e elas vão se ver em desespero. O Senhor Jesus disse assim que no inferno é onde há choro e ranger de dentes, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. Jesus disse que no inferno é onde há choro e ranger de dentes, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Em quem você vai acreditar? Em Jesus como os homens? Quem é a verdade? A verdade não é uma pessoa, não é uma mente, não é o que uma pessoa diz ser verdade. Não é nenhuma ideologia humana, nenhum pensamento humano. A verdade é uma pessoa. E Jesus de Nazaré, essa pessoa. Deixa a idolatria. Deixa a feitiçaria. Você que faz parte da galera LGBT, deixa. Para que você não seja lançado no lago de fogo e enxofre após a sua morte. É a palavra do Senhor.
Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A palavra de Deus diz assim: em Apocalipse 21, versículo 8, que eu acabei de ler, fala que os tímidos, os incrédulos, aqueles que não acreditam em Jesus, aquele que faz de Jesus mentiroso, que não querem acreditar na palavra dele e seguir ele. Esses são os incrédulos. Os incrédulos, não é que você vai acreditar em qualquer coisa. Ah, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo outro, não é isso. Esse incrédulo aqui que a Bíblia está falando, é não acreditar no Senhor Jesus. Porque aquele que não acredita no Senhor Jesus faz dele mentiroso. Os incrédulos, Apocalipse 21, a partir do versículo 8, diz que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia diz assim também, em 2 João, capítulo 1, versículo 9, que aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus não é de Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 9, aquele que não obedeceu ao Evangelho do Senhor Jesus não é de Deus. E quem obedeceu ao Evangelho do Senhor Jesus, esse tem tanto o Pai como o Filho. E quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis. Quem são esses abomináveis que a Bíblia está falando aqui? São todos aqueles que cometem abominação ao Senhor. Todos os tipos de abominação. O principal dessa escritura aqui, dessa palavra, que fala dos abomináveis, está se referindo à galera LGBT, os gays, as lésbicas, travesti, o binário, não binário, toda essa raça aí. Toda a galera LGBT comete abominação a Deus. São abomináveis. Os pecados deles ferem como carniça, uma podridão às narinas de Deus. E a Bíblia diz que os abomináveis serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então você que faz parte da galera LGBT, abandone essa prática do diabo. Ou vocês vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Vão queimar toda eternamente, toda a eternidade com o diabo. Então abandone, meu amigo.
essas obras do diabo, essas práticas satânicas, diabólicas, esse culto a demônio. Você acha que Deus é intolerante? É a palavra dele que eu estou pregando. Você acha o Senhor intolerante? A palavra de Deus não vai passar vazia. Ninguém pode desfazer de uma vírgula do que está escrito. Ninguém pode. Se fosse um homem que falasse essas palavras, certamente qualquer um pode desfazer das palavras dos homens terrenos. Mas ninguém pode desfazer e anular o que o Senhor Jesus disse. Mas é o que as pessoas estão fazendo. Mas o dia da colheita vai chegar. Eu não prego para o máximo de pessoas se converter. Porque eu sei que o Evangelho de Jesus, poucos vão aceitar ele. Poucos vão passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, que conduz à vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, fala sobre duas portas. Só existem duas portas. A porta estreita, o caminho apertado, que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. E a porta larga, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Você vê que pela porta que é Cristo, pela porta estreita, pelo caminho da vida eterna, pelo caminho da salvação, poucos são os que vão entrar por esta porta. E a porta larga, a Bíblia fala que muitos vão entrar pela porta larga. Confirmando que vai mais gente para o inferno do que gente para o reino de Deus. Infelizmente, meu amigo, eu posso dizer felizmente, você vê que o Senhor Jesus, Ele veio até este mundo pregar as palavras da vida eterna, as palavras da salvação, as palavras para livrar o homem da condenação. E fizeram pouco caso dele. Falaram que as palavras que ele estava dizendo era palavra de endemoniado.
falou que o poder que ele tinha, que estava curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo sinais, prodígios de maravilha. Disseram que o poder que ele tinha é de Beelzebul, príncipe dos demônios. Chamaram o rei e senhor de príncipe dos demônios. Para você ver a mentalidade dos seres humanos. A própria palavra de Deus diz que as pessoas se tornaram como animais irracionais. Não sabe discernir a mão direita da esquerda. Não sabe o que é o bem e o que é o mal. Não sabe quem é o diabo nem quem é Jesus. Para você ver o ponto de as pessoas olhar para Jesus e dizer, ó, essas palavras aí é de endemoniado. Para você ver, eles dizem que as pessoas que pregam a palavra de Deus, que pregam o que Jesus disse, é de demônios. E as palavras que é dos demônios, eles dizem que é de Deus. Inversão de valores. Estão atribuindo ao diabo aquilo que é o Senhor. O fim de todas as coisas está próximo, meu amigo. O fim de todas as coisas está próximo. A destruição virá. O Senhor Jesus vai voltar e arrebatar a igreja dele daqui. O meu consolo é saber que Ele vem me buscar. Ele vem buscar uma igreja lavada, remida pelo seu próprio sangue. Então não vai adiantar, meu amigo, você resistir a essa verdade. Mas sendo que você imagina, tudo será cumprido. Tudo se realizará. O Deus vivo, Jesus de Nazaré, Ele quer salvar você. Mas para isso, vocês devem abandonar este mundo. Porque não tem como servir a Deus se ama amor. Não tem como servir a Deus, é o diabo. O Senhor Jesus, Ele é o Pai da verdade. E o diabo, ele é o pai da mentira. As pessoas não conseguem perceber a cegueira que está. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho,
que é a glória de Cristo. Por isso que as pessoas não conseguem acreditar. Porque estão cegos pelos demônios. Não querem acreditar na luz. João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse assim também: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então não vai adiantar, meu amigo, você dizer: eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo outro. Não vai adiantar nada. Para o homem sair da condenação, ele tem que estar em Cristo, o Cristo do Evangelho. Romanos capítulo 1, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação para quem está com Jesus, mas quem está fora de Cristo já está condenado ao inferno. Você já leu 2 João, capítulo 1, versículo 9? 2 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. É a própria palavra de Deus que está dizendo. Quem não obedece ao Evangelho de Jesus, não tem Deus. Mas quem obedece ao Evangelho de Jesus, esse tem tanto pai como filho. E por que a sua religião diz que você tem Deus? Que você é de Deus? Você obedece a Jesus? Você obedece o Evangelho que ele pregou na terra? Você anda na verdade que ele pregou? A própria palavra de Deus diz que aquele que não obedece o Evangelho de Jesus não tem Deus. Até quando vocês vão viver se enganando a si mesmo? Até quando vocês vão viver se enganando a si mesmo? Infelizmente o povo vive o ditado que o mundo diz: me engana que eu gosto. O povo desse ditado é se falar: me engana que eu gosto. E infelizmente estão sendo enganados pelos demônios, ouvindo a espíritos enganadores, mas não querem ouvir o Espírito Santo, que anuncia a Jesus pelo seu Evangelho. Então deixe de se enganar você mesmo, meu amigo. Deixe de se enganar você mesmo. A Bíblia diz que só é de Deus, só tem Deus quem obedece a Jesus. Está na Bíblia isso. É a própria palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Eu não sou ninguém para determinar a palavra de juízo contra ninguém.
Mas a palavra de Deus é quem julga todos. Em João Evangelho, capítulo 5, versículo 24, ou versículo 25. João 5, 25. A Bíblia diz assim: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Enquanto vocês não ouvirem Jesus, vão continuar mortos e condenados. A voz dele é a voz da ressurreição dos mortos. Em João 11, 25. João capítulo 11, versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Foi o que o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ouça a voz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, e sai do engano. Ressuscite dos mortos. Jesus Cristo é a vida eterna. Ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a remissão dos pecados pelo seu próprio sangue. Ele é a água da vida. Somente por Ele nós seremos purificados de nossos pecados. Só o sangue dele nos lava. Lava a alma, lava o espírito, lava o corpo. Só o sangue de Jesus vai tornar o homem mais alvo do que a neve e prepará-lo para entrar no reino dos céus. Só o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vinde a Cristo, Ele te esclarecerá. A Bíblia diz: vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Aquele que crê em mim, disse Jesus, não será enganado nem confundido. Quem dera que as pessoas fossem apaixonadas pelo Evangelho de Jesus. A maioria diz assim: eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras, disse Jesus. Essa é a forma que Deus quer que você prove o amor para com Ele. Não sai, meu amigo, do engano. Abandone as prostituições. Abandone a prostituição. Você que é casado, meu amigo, e anda traindo a sua esposa. Você que é casado vive prostituindo, pegando outra mulher. O lago de fogo e enxofre
está te esperando. Virou coisa normal, o homem trair a mulher trair o homem. Vai, meu irmão. Prostituição sobre prostituição. Você homem, você mulher, que trai os seus maridos, ou que você que trai sua esposa, você é um prostituto. Vocês estão cometendo prostituição. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Se você morrer nessa prática adulterando, você vai queimar no fogo do inferno. Prostituição se tornou normal sobre o mundo. É tanto que virou até profissão. Prostituta se tornou uma profissão. Mas o juízo virá. E vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Os que se prostituem, os mentirosos, os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras. Lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus disse assim: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O Senhor Jesus, certa feita, ele falou assim: porventura, quando ele viesse, acharia fé na terra? Poucos vão estar na fé. Então você que ama a prostituição, você que adultera, que traz sua esposa, você que é casado, meu amigo, vive traindo a sua esposa, cobiçando a mulher do seu próximo, você é um adúltero. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo está te esperando no inferno. Se vocês não abandonarem, vocês mulheres que trazem seus maridos, a mesma coisa. Abandone a prostituição. Para o mundo é normal. Mas para Deus, os que cometem essas coisas é digno de fogo e enxofre. Abandone as bebedices. A Bíblia diz que os bêbados não vão entrar no reino dos céus. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão
o reino de Deus. É a palavra de Deus. Vou ler de novo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus. Os afeminados, os ladrões, os bêbados não vão entrar no reino de Deus. Sabe o vinho que Jesus bebeu? Era suco de uva, extraído no mesmo dia. Não continha álcool. Ou você quer dizer que Jesus é um alcoólatra? Jesus era judeu. E o judeu não bebia e não comia nada que continha fermento. Jesus tomou foi suco de uva. Se você quer usar a parte que Jesus disse, ele transformou água em vinho para o povo beber, não vai funcionar. Os bêbados, os afeminados, os ladrões, os feiticeiros, os idólatras, é lago de fogo e enxofre, meu amigo. Não tem reino do céu para você, se você não abandonar essas práticas. Jesus está voltando. Se rendam a Ele, enquanto há tempo. Abandone, meu amigo, o que a Bíblia diz que é pecado, deixe. Deixe o que a Bíblia manda deixar. Para que quando seu corpo tombar aqui neste mundo, os anjos de Deus te levem para perto do Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, pelo amor de mim e do Evangelho, a salvará. Vou ler de novo. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Para nós poder ganhar a vida eterna, para nós poder ter a vida eterna em nós mesmos, é necessário que nós sejamos crucificados com Cristo. Como diz Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu,
Mas Cristo vive em mim. É necessário você ser crucificado com Cristo. Você morrer para este mundo. É necessário você nascer de Deus. Nascer de novo, ter um novo nascimento em Cristo. E abandonar o mundo. E tudo que no mundo há. Viver neste mundo como peregrino nessa terra. A minha pátria não é Brasil. A minha pátria é a Nova Jerusalém Celestial. Eu não sou cidadão brasileiro. Eu sou cidadão do céu. A minha pátria é onde o Senhor Jesus tem um reino. E é o reino dos céus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Ele falou na cara de Pilatos. O meu reino não é daqui. O reino de Jesus é um reino espiritual, pelo qual eu vivo, para alcançar essa promessa. Alguns aí, do salão do reino, estão esperando o reino físico. Esperando que esta terra vai melhorar, que as coisas ruins vão ser tiradas. Erreis por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Este mundo vai ser destruído com fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fala que céus e terra estão reservadas para o fogo. Tudo será destruído. Porque o reino espiritual é que vai prevalecer. Ei, não. Então, vinde a Cristo. E Ele tirar você das trevas para a luz. Tirar você da condenação para a salvação. Da morte para a vida. Como está escrito. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Dinheiro, pô.